Eu quero cumprimentar você da sua casa, desejar que o amor do Senhor possa estar entrando aí na sua casa, no seu coração, que Deus possa, através dessa palavra que será ministrada, revelar ao seu coração aquilo que Ele tem como projeto, como propósito para a sua vida. E eu quero dizer ainda que na cidade de Uberaba existe uma família muito abençoada. Essa família é uma família forte. Ela é uma família forte porque ela serve a um Deus forte que é Jesus Cristo. E essa família que está aqui na cidade de Uberaba, que convida você a vir participar conosco de uma das nossas celebrações, que convida você a nos visitar, a estar aqui com a gente nesses momentos tão especiais. Essa família quer nesse momento dar a você uma salva de palmas. Que Deus te abençoe. Nós vivemos em uma sociedade, óbvio. Fazemos parte de uma sociedade. Dentro da sociedade, nós sempre buscamos modelos, pessoas com quem nós nos simpatizamos, quem nós achamos que realmente é um exemplo de vida, quem realmente nós afinamos e dizemos assim: eu gostaria de ser igual ao fulano, eu gostaria de ser igual a tal pessoa. E às vezes nós começamos a pensar, mas será que eu estou fazendo certo? Será que eu tenho realmente pessoas a quem eu possa ter como exemplo de vida? Porque eu quero que você entenda uma coisa: os pais naturalmente são o exemplo de vida para os filhos. Os professores são exemplos e devem ser o exemplo para os alunos. E os governantes da nossa nação também devem ser exemplo para toda a nossa nação. Mas aí a gente começa a perguntar, quando a gente vê algumas situações, quando a gente vê algumas pessoas que desfazem dos outros, que difamam os outros, que na verdade tenta desconstruir uma outra pessoa. Queridos, isso dá uma tristeza no coração, porque esse não é um projeto de Deus. Tentar desconstruir alguém para que você possa aparecer, para que você possa destacar. Esse, na verdade, não é um projeto de Deus. Mas a quem nós devemos seguir? Quem é que nós devemos ter como espelho? Quem é que nós devemos ter como modelo para as nossas vidas, sabendo que nem todos nós tivemos nas nossas casas pais amorosos ou pessoas a serem seguidas no seu exemplo. Muitos não tivemos um mestre, um professor a quem nós pudéssemos seguir, que nós pudéssemos olhar e dizermos assim: olha, o fulano de tal é o exemplo para a minha vida, eu devo seguir, eu devo me abalizar por aquilo que aquela pessoa está fazendo. Aí, eu quero que você entenda algo: se os nossos olhos não conseguem enxergar essas pessoas, se os nossos olhos não conseguem enxergar pessoas que realmente são exemplos de vida para nós, a palavra de Deus nos diz algo, nos faz uma afirmação com muita clareza. No caderno de Hebreus, capítulo de número 12, no verso de número 2, diz assim a palavra: olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos para quem olhar, porque se nós não olharmos para o autor e consumador da nossa fé, certamente nós viveremos em solidão, certamente nós viveremos crises depressivas, certamente muitos vão acabar caindo no mundo das drogas, da bebida, do alcoolismo, porque ele não tem um referencial, e o seu coração tem lacunas, e ele precisa preencher essas lacunas. Mas a palavra de Deus, ela vem falar conosco, ela vem nos dar um direcionamento. A palavra de Deus vem nos mostrar de forma clara que os nossos olhos não podem se desviar, os nossos olhos precisam estar fixados,
olhos fixados. Fixados em quem? Fixados no presidente, fixado no fulano, no ciclano, no artista, no ator dos filmes de Hollywood. Não, a palavra diz que os nossos olhos precisam estar fixados, olhar fixamente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. E diz aqui a palavra, Jesus é esse consumador, é esse autor da nossa fé, o qual, por causa do júbilo que fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e ele assentou-se à direita do Pai. Ou seja, Jesus, ele enfrentou a afronta, a vergonha de ser despido, de ser crucificado, de ser levado a uma cruz. Por quem é que ele fez isso? Ele fez isso por cada um de nós, para que nós possamos tê-lo como exemplo, para que os nossos olhos possam estar fixados nele. E diz aqui a palavra que ele é o autor e consumador da nossa fé. Talvez não tenhamos aprendido isso na nossa infância. Talvez não tenhamos recebido essa palavra na nossa infância. Talvez não tivéssemos o conhecimento de que existe alguém que nós podemos olhar com confiança, que nós podemos colocar o nosso coração, que nós podemos empenhar a nossa vida e dizermos assim: esse eu posso seguir, a esse eu posso obedecer, a esse eu posso confiar plenamente, porque ele está assentado, diz aqui, à direita do Senhor. Por isso, queridos, quando nós não temos esse referencial, quando nós não sabemos como completar ou como preencher as lacunas do nosso coração, os corações se tornam vazios, se tornam entristecidos. As pessoas acabam perdidas por aí. O que eu faço? O que eu vou? Quem é o meu referencial? Porque, na verdade, nós não conseguimos ver muitas pessoas a quem nós podemos imitar. Nós não conseguimos ver muitas pessoas na nossa sociedade que nós podemos dizer: olha, esse realmente é um homem ou essa é uma mulher. Não, claro, somos humanos, somos falhos, na verdade, temos defeitos, temos dificuldades, mas a palavra, ela nos dá um direcionamento. Ela diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se nós entendermos isso, quando nós olharmos para as pessoas, para o mundo que está totalmente perdido, né? A gente vê um mundo em crise de falta de água, a gente vê um mundo em crise com pessoas endividadas, a gente vê um mundo em crise de pessoas sem referencial para se educar ou para crescer, né? Pessoas que na verdade não sabem bem o que fazer, mas nós temos, e diz a palavra, que nós temos um referencial, ou seja, o referencial, ele é o Senhor Jesus. Mas eu quero que você entenda algo mais. As pessoas sempre estiveram, a sociedade necessita e está e continua estando famintas e sedentas. Quando eu vejo pessoas por aí completamente perdidas, alguns podem até pensar: olha, o fulano, ele é uma pessoa má, ele está vivendo uma vida desregrada. Eu digo assim: olha, não significa que ele seja uma pessoa má, ele está à busca de alguma coisa, ele está querendo alguma coisa para a vida dele, ele está necessitado, mas ainda não encontrou. Nos tempos de Jesus, diz a palavra no caderno de João, capítulo 12, verso 21, que alguns gregos tinham saído da sua terra e foram até Jerusalém. Sabe o que eles queriam? Diz a palavra que eles queriam ver a Jesus. E chegando em Jerusalém, eles começaram a perguntar: você viu Jesus por aí? E alguém falou assim: olha, ele passou, está por ali, está ali na frente, vai lá. E chegando, lá naquele lugar onde Jesus estava, tinha ali alguns discípulos de Jesus, e os discípulos falaram assim: olha, gregos, Jesus está muito ocupado, Jesus está conversando com as pessoas ali, será que eu não posso apresentar outra pessoa? Olha, Pedro está ali à disposição, será que você poderia falar com Pedro?
é um discípulo muito precioso, é um líder, fala com Pedro. Ele fala assim, não, nós não queremos falar com Pedro, nós queremos ver a Jesus, nós queremos falar com Jesus, é a Jesus que nós queremos ver. E outros perguntaram, escuta, olha, nós temos aqui Maria, a mãe de Jesus, ela está ali do lado, será que você não pode falar com ele? Será que você não pode falar com ela? Será que você não pode se aconselhar com ela? E eles disseram assim, não, nós queremos ver Jesus, não serve outra pessoa. Mas você pode falar com João, não, nós queremos ver Jesus. Por quê? Porque Jesus, apenas Jesus pode complementar, apenas Jesus pode preencher as lacunas do nosso coração, apenas Jesus nós podemos olhar, e diz aqui a palavra em Hebreus 12:2, que nós podemos olhar atentamente, termos os nossos olhos fixados nele. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador, é dele que vem a nossa fé, Ele é o autor, a nossa fé vem dele, mas Ele também é o consumador. Por quê? Porque quando nós cremos, Ele derrama a fé sobre as nossas vidas, nós somos fortalecidos e nós podemos ver aquilo que Ele tem se completando, se realizando sobre a nossa vida. Eu quero que você entenda uma coisa, querido, mas quando a gente chega diante do Senhor, a gente começa a perguntar a Deus, o que acontece? Como é que as coisas podem acontecer quando eu tenho os meus olhos fixados no Senhor? Quando os meus olhos estão voltados para o Senhor? Sabe o que começa a acontecer? As pessoas olharão em você e verão Cristo em você. Esse é o mandamento que Jesus diz assim, vós sois o sal. Jesus virou para os discípulos em um mundo conturbado, em um mundo complicado, Jesus virou para os discípulos e disse assim, vós sois o sal. O mundo está insípido, está sem gosto. Você já comeu alguma coisa completamente sem sal? É tão ruim, não é verdade? Não tem sal, olha, isso aqui está sem sal, está sem gosto. Até enche a barriga, mas não tem gosto. Quantas pessoas estão vivendo uma vida que não tem gosto, que não tem sentido? Que negócio é esse? Será que a vida é para isso mesmo? Viver uma vida completamente sem sentido? E Jesus diz assim, vós sois o sal da terra. Se você não salgar, você não servirá para nada, a não ser lançado por aí nas estradas, para ser pisado pelos homens. As pessoas jogavam sal, ou jogam sal, quando a estrada está gelada, para derreter um pouco do gelo. Então, se o sal não servir para salgar, na verdade esse sal vai servir apenas para ser lançado na terra. E Jesus diz outra coisa, Ele diz assim, vós sois a luz, você nasceu para brilhar. Será que você pode falar com quem está do seu lado, você nasceu para brilhar? Que brilho você vai ter? Será que é o brilho do sucesso? Será que é o brilho da fama? Será que é o brilho dos holofotes? Não, não é isso que Jesus está falando. É o brilho do amor de Deus. Quando temos o amor de Deus em nós, Ele reflete, Ele tem um brilho especial. As pessoas vão olhar nos seus olhos e dizer assim, você tem um brilho diferente. O que é que tem na sua vida? Você serve a Jesus? Porque elas conhecerão que o seu brilho é um brilho diferente. E até mesmo as pessoas, antes de quererem vir à igreja, elas vão querer olhar para você e dizer assim, eu quero servir a esse Deus que você serve. Você tem algo diferente na sua vida, você tem algo especial na sua vida. Por isso, querido, como é que nós podemos nos tornar pessoas assim? Quando nós tivermos uma vida de intimidade com o Senhor. Quando nós temos uma vida de intimidade com o Senhor, eu não sei se você já prestou atenção, existem algumas pessoas que têm os seus ídolos, né? Você sabia que os fãs acabam se parecendo com os ídolos? Não tem umas pessoas por aí que vestem de Elvis Presley, né? Tem outros que se vestem, arrumam, tem até os mesmos cacoetes assim do Roberto Carlos, né? Porque tudo que ela pensa no Roberto Carlos, tudo que ela imagina, e ela acaba parecendo com o seu ídolo. Só que tem um detalhe, o Roberto Carlos
vai passar. O Elvis Presley já passou, mas tem um que nós devemos ter como nosso referencial, que é Jesus. Ele não passará, ele não passou, ele continua vivo e ele nos traz um ensinamento poderoso. Nós temos um Deus que, através dos relacionamentos, Ele nos torna parecido com Ele, ou seja, nós passamos e nos tornamos e adquirimos o nosso DNA de Deus, o DNA do Senhor Jesus. Entenda isso, por favor. Alguns imaginam que Deus é um Deus distante. Não, Deus é um Deus de relacionamento. Alguns pensam que Deus é um cavaleiro solitário, né, que está lá nos céus. E não, Deus sempre quis estar no meio do seu povo, durante toda a história da humanidade. Deus sempre quis estar no meio do seu povo. Deus sempre quis estar no meio da sua gente. Deus sempre quis falar com as pessoas. Deus sempre quis que o seu povo também ouvisse a sua voz. Então não imagine um Deus distante, um Deus individualista, um Deus que não te conhece, um Deus que não tem ouvido os seus clamores, que não tem ouvido os seus pedidos. Não. Talvez você diga assim, mas você não sabe a luta que eu estou passando, a batalha que eu estou passando. Eu tenho uma notícia para você. O que você está vivendo é exatamente a possibilidade de ter a sua vida reconstruída. Se algumas pessoas desconstruíram a sua vida, se algumas pessoas te difamaram, se algumas pessoas trouxeram feridas ao seu coração, se algumas pessoas falaram coisas com você que te deixou para baixo, ou talvez algumas situações, Deus está trabalhando as nossas vidas. Eu gostaria que você entendesse essa palavra, que você conhecesse essa mensagem que está sendo ministrada, como uma mensagem do Deus que reconstrói vidas. Deus está reconstruindo a sua vida. Como é que Deus reconstrói a nossa vida? Deus reconstrói a nossa vida através do seu amor. Quando nós sabemos que Ele nos ama profundamente, quando sabemos que estamos passando algumas batalhas, algumas pelejas, porque Deus está nos trabalhando a nossa vida, Deus está nos reconstruindo. A grande questão é que nem sempre nós gostamos de ser reconstruídos, porque ser reconstruído às vezes dói, não é verdade? Ser reconstruído às vezes nos incomoda. Não gostamos de ser trabalhados, não gostamos de deixar Deus colocar as mãos e arrancar algumas cascas das nossas feridas, nós não gostamos, mas o Senhor, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele vai nos reconstruindo. Reconstruindo de que forma? Reconstruindo através do amor que Ele tem por nós. Entenda algo, Deus vai nos moldando, Deus vai nos trabalhando. E Ele não começa de fora para dentro. Deus começa, minha irmã, Ele começa a trabalhar conosco de dentro para fora, até que nós sejamos parecidos com Ele, até que nós sejamos trabalhados, até que nós sejamos curados, até que sejamos sarados. Esse é o grande alvo do Senhor, que você seja sarado, porque se você não for sarado, se você não for curado, você vai acabar ferindo outras pessoas. Se você não for curado, você vai acabar trazendo pisadura a outras pessoas. Essa é uma tendência das pessoas que não são curadas. Por isso difamam, por isso falam mal, por isso às vezes tentam rebaixar e até mesmo desconstruir outras pessoas. Mas o que Deus está fazendo? Deus está nos construindo. A natureza de Deus, quando temos um relacionamento com Ele, quando falamos com Ele, quando ouvimos a sua voz, quando deixamos o Espírito Santo ir agindo na nossa vida, trabalhando a nossa vida, nós voltamos a sermos reconstruídos pelo Senhor. Portanto, que você nesse dia de hoje, você entenda que Deus enviou o seu Filho unigênito, o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer que você pereça, mas que você tenha a vida eterna. Por quê? Porque você é amado, porque você é especial. Será que você pode falar para quem está do seu lado? Você é amado, você é especial, você vale muito, mais do que você imagina.
porque alguém morreu no seu lugar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu quero convidar você a se colocar sobre os seus pés e quero orar por você. Coloque a mão aí no seu coração, onde você se encontra. Pai, nós te adoramos e sabemos que o Senhor é um Deus de amor. Sabemos que o Senhor é um Deus que tem visitado o seu povo, que tem ministrado a tua palavra ao teu povo. Que os corações se abram, que os nossos corações não estejam endurecidos, mas estejam abertos a ouvir a tua voz e a receber esse amor incondicional, um amor incondicional. Pai, nós queremos viver esse amor, nós queremos receber esse amor, por isso nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus.